Bom dia, alunos. Vamos começar aqui uma videoaula da disciplina Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, que versa sobre análise de velocidades e mecanismos de barra. Aqui uma agenda do que vamos tratar, uma rápida motivação na introdução, definições de velocidades e já aplicações. Uma aplicação gráfica e outra analítica. Uma motivação para o assunto, né? O cálculo de velocidades é um aspecto importante, pois permite calcular a energia cinética, né, do mecanismo. A energia cinética ela é uma grandeza que depende da velocidade. E outro aspecto diz respeito ao cálculo das acelerações. Uma aceleração é uma derivada da velocidade e é utilizada em cálculos dinâmicos, a gente necessariamente precisa da velocidade. Um outro aspecto diz respeito, né, a sentidos de movimento. Né? Então, se, por exemplo, no futuro a gente precisar determinar o sentido de uma força de atrito, de contato, a velocidade é um parâmetro importante. Definições básicas já vistas em mecânica, então a gente tem velocidades angulares, o ômega, que é dθ dt, a unidade, né, radianos por segundo, e as velocidades lineares, por exemplo, de uma articulação móvel ou de um CG de barra, né, a unidade, né, metros por segundo no sistema internacional. O cálculo da velocidade, né, pessoal, já conhecemos aqui o vetor de posição, aqui na notação polar complexa. Queremos calcular a velocidade, basta derivar, fazer uma derivada total em relação ao tempo. Né? Lembrando que o θ varia com o tempo, então aqui a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Né? Então ficaria R e a Jθ vezes J ômega. Ok? Do ponto de vista vetorial, vejam que, como aqui a gente tem uma junta pinada, né? A velocidade vai ser sempre perpendicular ao vetor de posição. Ok? Outro aspecto importante é se nós tivermos, né, elos, né, conectados aqui em outros elos que se movimentam, então a gente tem que lembrar aí da equaçãozinha de velocidade relativa. Né? Então, se eu quiser calcular a velocidade absoluta aqui de um ponto P, pertencente a um elo, né, que se movimenta, né, em relação a outro, eu tenho que calcular a velocidade absoluta de A e somar com a velocidade relativa de P em relação a A, que é como se a gente tivesse um referencial instantâneo posicionado em A, vendo qual o movimento que P faz em relação a A. Ok? Somamos vetorialmente, né? E temos então, vejam, a velocidade de P. A velocidade de P estará aqui, né? Ok? Essa é uma equação importante para a solução do problema de velocidades e mecanismos. Bem, para fazer uma análise gráfica de velocidades, que vai ser a nossa primeira abordagem, eu preciso ter em mente alguns aspectos, né, que para obter o vetor de velocidades, eu preciso conhecer o módulo vai ser calculado, né, V sempre igual a ômega R. A direção do vetor é sempre perpendicular ao raio, ao vetor de posição, e o sentido tem que ser consistente ou coerente com a velocidade angular. Ok? Então, essas três informações, a gente pode começar a resolver o problema. Então, esse é o nosso esquema de partida. Vamos imaginar que eu conheço o mecanismo, né, o comprimento de todas as barras, sei a posição que ele está, então eu conheço, né, θ2, θ3 e θ4, e vou dar uma nova entrada. A entrada aqui vai ser agora uma velocidade angular, ômega 2. Eu quero obter na saída ômega 3, ômega 4, e a velocidade, né, linear, por exemplo, das articulações móveis ou de qualquer ponto P, né,
pertencente, por exemplo, ao acoplador ou a qualquer outro elo. Ok? Para isso a gente vai seguir um procedimento que está documentado nos slides e a gente vai fazer passo a passo. Bem, pessoal, então eu vou dar início à nossa análise gráfica. De velocidades, né? Primeiramente vamos desenhar aqui o nosso mecanismo. Lembre, né? O mecanismo ele tem que ser desenhado aqui em escala da posição que se deseja analisar as velocidades, né? Então é de se esperar que foi feita previamente uma análise de posições, né? Ok? Então, aqui é o 2, aqui é o 4. Aqui vamos batizar essa articulação de A, aqui de B. Temos todos os comprimentos, né? A, B, C e D. Sim, e também todos os ângulos, né? Θ 2, θ 3, θ 4. Ok? E agora a nossa intenção é determinar as velocidades, né? Então, relembrando, nós temos os dados A, B, C, D, θ 2, θ 3 e θ 4. Agora eu vou dar uma nova entrada no meu mecanismo. Vamos, por exemplo, dar aqui um ômega 2, certo? Ó, certa velocidade angular aqui no elo de entrada, o elo 2. Então aqui temos ômega 2. E o objetivo agora é obter velocidade da articulação A, da B, qualquer outro ponto, por exemplo, ponto P aqui no CG do elo, o que eu quiser. Bom, além disso, as velocidades angulares da barra 3 e da barra 4. Ok? Lembrando, né? L2, L3, L4 e o terra é o 1. Ok? Bem, o primeiro passo, pessoal, é a gente definir uma escala, né? Eu vou ter que desenhar vetores, né? Lembrem, o procedimento é um procedimento gráfico, então eu preciso ter uma escala. Essa escala eu vou adotar aqui, por exemplo, 1 centímetro equivale a 10 centímetros por segundo. Essa escala é aleatória, né? O próprio usuário que vai determinar. É bom que os vetores nem fiquem muito grandes e muito pequenos, né? Efeito de visualização, né? Bem, então vamos ao procedimento. O primeiro passo é a gente calcular iniciando pelo elo que eu tenho mais informação, que é o elo AO2, né? Ou seja, o elo 2. Perceba que eu posso calcular o módulo do vetor de velocidade de A, né? Simplesmente multiplicando o ômega 2 vezes A, né? Além disso, eu tenho informações que a direção desse vetor, né, é aqui, né, perpendicular ao elo 2 e o sentido coerente com ômega 2. Né? Ômega 2 aqui sentido anti-horário, então eu posso aqui desenhar aqui o meu vetor VA. Ok? Lembre, né? Esse vetor não tem tamanho aleatório. Você tem que utilizar a escala que você determinou. Ok? Próximo passo, passar para o próximo ponto. Aqui, né? Próximo elo. Aqui, o ponto B, eu preciso achar a velocidade. Então eu posso escrever aqui a equação de velocidade de B. Então eu posso dizer que VB é igual a VA mais VBA. A gente sabe disso, né? Essa aqui é uma equação vetorial. Vamos ver
que informações que eu tenho. Né? Para cada vetor, eu preciso ter módulo e a fase dele, né? O ângulo. Então, se eu tiver isso, eu tenho um vetor completamente definido. Percebam que eu tenho algumas informações de direção dos vetores de velocidade, né? Então, por exemplo, né? Aqui, como o ponto B, né, pertence aqui ao elo 4, né, que é pivotado em O4, a gente sabe que a velocidade de B ela tem que ser perpendicular aqui ao elo 4. Então essa direção eu conheço. Vou chamar ela de PP. Além disso, analisando agora o movimento que B faz em relação a A, então a velocidade de B em relação a A vai ser perpendicular, aqui, percebam, ao elo BA, né, ao elo 3. Eu vou chamar essa direção de QQ. Se o movimento que B faz em relação a A é um movimento circular, como se eu estivesse sentado em A observando o movimento que B faz. Então é um movimento circular, então a velocidade de B em relação a A é perpendicular a BA. Ok? Então vejam, né, que se eu analisar o que eu tenho de informações, de VA eu tenho tudo, tenho módulo, tenho direção. De VBA eu não tenho módulo, mas tenho direção. E de VB também não tenho módulo, mas tenho direção. Vejam que só me deixam duas incógnitas na equação vetorial, então é possível a gente resolver. Ok? Vamos resolver a equação vetorial. Ela é resolvida graficamente. Eu vou começar aqui pelo vetor que eu conheço, né? VA, vou desenhar ele aqui só para facilitar. Vou desenhar aqui VA. Vejam que ele tem o mesmo módulo que eu calculei, né? A mesma direção, o mesmo sentido, tudo igualzinho, né? O procedimento gráfico tem que ser feito com exatidão. Bem, vejam que pela equação eu tenho que somar VA com VBA. Eu não tenho exatamente o vetor VBA, mas eu tenho a direção de VBA, que é essa direção QQ. Então o que eu vou fazer? Vou somar VA com VBA. Então, quando eu somo vetores, eu desenho raiz com seta, certo? Então, eu vou simplesmente transferir aqui a direção QQ para a seta do vetor VA. Bom, então, transferir esse cara para cá. Em paralelo, né? Certinho. QQ. Além disso, a soma desses dois vetores tem que dar VB. VB eu tenho a direção aqui, né? PP. Então, essa direção eu vou transferir aqui para a raiz. Ok? Então, aqui a direção PP. Percebam que fazendo isso, a gente fechou aqui um triângulo, né? A gente chama de polígono de velocidades. Olha que interessante. Se eu pegar aqui e medir essa distância, né? Esse cateto do triângulo, essa distância vai corresponder ao meu VBA. É o módulo de VBA. Essa outra distância, veja que está na direção de PP, vai ser exatamente o módulo de VB. Para dar a resposta, né, eu meço e converto na minha escala, dou a resposta. Aqui, VB é a mesma coisa, eu meço o valor aqui com a régua, converto na minha escala e dou a resposta. Ok? Para que tudo fique completo, do ponto de vista de vetor, eu tenho que identificar os sentidos, né? Vejam que eu vou usar a equação para fazer isso, né? Então, vejam que VA eu estou somando com VBA, então, para somar sempre raiz com seta, então, necessariamente a seta de VBA tem que estar aqui para baixo, né? Somei VBA, então aqui tem que estar a raiz com seta, né? Para dar a resposta, que é VB, né? Essa soma tem que dar o vetor VB, vejam que tem que dar seta com seta, né? Aqui, ó, para ser o vetor resposta. Então, agora eu tenho os vetores completamente definidos, certo? Então, aqui agora e aqui agora são os vetores, né?
aqui é o vetor VBA, aqui é o vetor VB, ok? Bem, além disso, a gente precisa calcular os ômegas, né, das barras. Então, para calcular os ômegas é bem simples. Calcular ômega 3, basta eu pegar módulo de VBA e dividir pelo comprimento B. Ômega 4 é pegar o módulo de VB e dividir pelo comprimento C. Tá? Isso me dá os módulos, né? Só que eu preciso saber os sentidos, né? Para que o vetor fique completamente definido. Então vejam que é simples, né? Essa velocidade VB, por exemplo, ela estaria aqui, né? Vou desenhar ela aqui, ó. VB estaria aqui, né? Então VB no gira barra aqui 4 no sentido anti-horário, então eu posso dizer aqui que esse vetor é no sentido anti-horário. Analogamente com VBA. VBA estaria aqui, né? Certo? Olhando de A em relação a B, a velocidade de BA estaria aqui no sentido horário. Então, eu posso dizer que esse vetor está no sentido horário. Então, o meu problema estaria completamente definido. Se eu precisar calcular a velocidade de qualquer outro ponto, por exemplo, um ponto P, é só fazer a mesma estratégia. Pegar VA mais VP em relação a A. Como agora a gente já conhece os ômegas, né? VPA vai ser ômega 3 vezes a distância PA. Ok? Então esse vetor é completamente definido. Esse aqui está completamente definido. É só somar os dois. Eu tenho VP. Isso vale para qualquer ponto. Ok? Pessoal, continuando aqui, né? Fizemos a análise gráfica. O procedimento foi detalhado, né? E também está nos slides. Agora vamos fazer a análise analítica de velocidades, né? Como sempre, a gente vai partir aqui da equação de malha fechada, ok? Ela aqui. A gente já sabe isso desde a análise de posições que nós já fizemos. Os dados vão ser os mesmos, a entrada vai ser a mesma. Aqui é que vai haver uma inversão, né? Para resolver o problema analítico, primeiro eu vou ter que calcular ômega 3 e ômega 4 e com eles depois achar as velocidades, VA, VB e as outras que forem de interesse. Bem, o procedimento é simples, né, pessoal? Primeiro eu substituo pela notação polar complexa. Como me interessam as velocidades, eu vou derivar. Vejam que eu derivei aqui. Um elemento aqui vai embora, né, porque o elo terra está parado, não tem velocidade. Se vocês analisarem esses termos que eu coloquei, nada mais é do que cada um dos termos da equação de velocidades. Vou utilizar a identidade de Euler, né? Para quem não lembra, né, a famosa identidade de Euler, né? EJ θ igual a cosseno θ mais J seno θ, né? Vou igual a parte real, parte imaginária. E como eu vou ter só duas incógnitas, ômega 3 e ômega 4, eu posso então colocar aqui as minhas respostas. Ômega 3 e ômega 4. Aqui já está de uma forma condensada, é fácil para ser utilizado. As velocidades, aqui já a notação complexa cartesiana, então podem ser calculadas a partir de ômega 3 e ômega 4 que a gente determinou. Bom, esse procedimento é um procedimento analítico, é fácil de ser implementado computacionalmente. Ok? Bem, pessoal, então, continuando,
vamos fazer uma análise gráfica de velocidades no mecanismo biela-manivela. Eis aí o esqueminha. Percebam que os dados são esses, né? Vamos dar aqui uma nova entrada ômega 2 aqui na nossa manivela. O objetivo é calcular VA, VB e ômega 3 saída. Ok? Existe o procedimento gráfico que a gente vai discutir agora. E aí, pessoal, então vamos discutir o procedimento de análise gráfica, né? Gráfica no mecanismo biela-manivela. Vou desenhar aqui o mecanismo, né? Esqueminha, lembra, né? O mecanismo tem que ser desenhado em escala. Certo? Então tá lá. 2, 3. Aqui o 4, né? Lembre, né? Que a gente tinha feito essa consideração do ponto de vista de vetores, né? O elo terra está aqui. Conheço aqui o comprimento A, P, offset C, e conheço aqui a posição do mecanismo D. Então, a gente fez previamente uma análise de posições. Analogamente, conheço θ2, conheço θ3, θ4 não preciso porque é 90 graus. Ok? Então, relembrando, os dados A, B, C, θ2, θ3. Então, essa parte aqui final, né, veio da análise de posições. Vou dar uma entrada. Ômega 2. Tá? Vou até fazer o contrário aqui, né, para a gente ver o efeito. Então, vou colocar aqui no sentido horário. E na saída, né, ou queremos obter VA, VB, VP e ômega 3. Tá? A, P pode ser qualquer ponto, né? E ômega 3, velocidade angular do elo 3. Ok? Bem, então, vamos dar início ao procedimento, né? Como sempre, a gente precisa estabelecer aqui uma escala, né, para os vetores de velocidade. Essa escala, de novo, é aleatória. Interessante que os vetores não fiquem nem muito grandes, nem muito pequenos. Vamos começar pelo lado que eu tenho mais informação. Aqui o elo A, o elo 2. Posso calcular o módulo da velocidade de A. Então, VA, ômega 2 vezes A. A direção aqui conhecida, né? Perpendicular ao elo. E o sentido tem que ser coerente com o ômega 2. Como eu fiz o ômega 2 horário, então a velocidade necessariamente tem que ser aqui, né? Ok? De novo, esse vetor não tem tamanho aleatório. Foi desenhado usando a escala que nós temos aqui, né? Ok? Continuando, vamos para o próximo ponto. Pertence agora ao ponto B, pertencendo aqui ao elo 3 ou ao elo 4. Para isso a gente vai escrever aqui a equação de velocidade novamente. Então, VB igual a VA mais VBA. Cada vetor, né, tem raio e ângulo. Analisando o que eu tenho, aparentemente, né, só tenho VA, né? VBA não conheço nada, VB não conheço nada, mas a gente sabe que não é verdade, né? A gente tem direções conhecidas.
Por exemplo, a direção de VB a gente sabe que tem que ser paralela à guia de movimentação, né? Então, o VB a gente sabe que tem essa direção aqui, ó. Vou chamar de PP essa direção, né? Paralela à guia de movimentação. A direção de VBA, por outro lado, será aqui, né? Perpendicular a BA, né? Que é o movimento, como a gente já discutiu, que B vai ter em relação a como se o observador estivesse em A. Então, com essas considerações, a gente vai chegar à conclusão que a gente só não sabe os módulos. Ok? Bem, próximo passo é resolver a equação vetorial, né, do ponto de vista gráfico. Para isso, a gente vai começar pelo VA, né, vou desenhar ele aqui, né, mesmo modo, direção e sentido, né, só transladei o vetor daqui para cá. VA. E, usando a estratégia, vou somar VA com VBA, então, na seta do vetor VA, eu vou desenhar aqui a direção VBA, ok? Então, está aqui na seta. Aqui está a direção QQ. E, como a soma desses dois vetores tem que estar VB, então o meu VB ele vai ser o resultante, eu tenho que colocar ele aqui, ó, na raiz de VA. Aqui eu tenho o PP. De novo, né, fechamos aí o polígono de velocidades no triângulo. Tem um cateto aqui definido. Esse aqui vai ser VBA. Tem um outro cateto aqui definido. Ok? Outro cateto aqui definido. Esse aqui vai ser VB. Os sentidos, vamos analisar, vai ser coerente com a equação. Né? De novo, se eu estou somando VA com VBA, então a seta de VBA tem que ser aqui para cima, né? Raiz com seta. Tem que dar o vetor VB, então seta com seta tem que ser para a direita. Ok? As respostas nos módulos, só medir, converter na escala e dar a resposta. Se eu quiser achar ômega, né? Bem simples, ômega 3 vai ser igual a VBA dividido pelo comprimento B. Sentido, analiso o VBA. VBA, na realidade, está aqui, certo? Em VBA estando aqui, né, vejo que em relação a barra gira no sentido anti-horário. Então eu posso dizer aqui sentido anti-horário. Para fechar, podemos calcular VB, né? VP como VA mais VPA. VPA vai ser, né, ômega 3 vezes a distância PA. Ok? O vetor é conhecido, VA também é conhecido, então somos os dois para ter VP. Ok? Então esse é o procedimento. Bem, pessoal, então agora, vista a análise gráfica, podemos analisar o procedimento analítico, né? A gente vai começar da mesma forma, né, da equação vetorial de malha fechada, que a gente já viu na análise de posição. Os dados são os mesmos, vou dar a mesma entrada, que é ômega 2. E agora eu quero calcular VB e ômega 3. Bem, substituo pela notação complexa,
E vamos derivar. Percebam que agora a gente tem esse termo, né, que eu vou chamar de D ponto, né, que seria a variação do curso, né, que seria igual ao VB, né, então D ponto é igual ao VB. E percebam que esse termo, né, que é o offset, ele não varia com o tempo, né, então a derivada vai ser nula. Eu continuo tendo os três termos que equivalem aqui à nossa equação de velocidades. Falando a identidade de Euler e parte real e parte imaginária, a gente chega no cálculo de ômega 3 por essa equação. E a velocidade da guia, que é o VB ou D ponto, né, também temos como calcular. Aqui fica mais fácil porque as equações ficam desacopladas. Ok? Para achar VA, VAB, é só substituir nas equações. Lembrando que nesse caso aqui, VAB é igual a menos VBA. Né? Depende de onde a gente colocou a referência. Né? Nesse nosso problema, a referência, nesse caso, está em B. Né? Por isso que a gente calculou VAB. Né? Ok? Então, com isso, a gente encerra essa nossa videoaula. Bom proveito!